Canto da Prosa. Olá, começamos agora mais um programa Canto da Prosa e hoje eu recebo aqui no estúdio a Cíntia Guzmão, que é musicista, pesquisadora em artes cênicas e doutora em filosofia. E ela lançou recentemente este livro aqui, Instrumentos Musicais da Antiguidade Ocidental, uma filosofia material da música. Olá, Cíntia, bem-vinda. Oi, Marta, que bom, prazer estar aqui para falar de um livro, né? Que bom, obrigada pelo convite. Imagina, eu fiquei super entusiasmada quando eu vi, né? Porque você sempre estudou, né? Teve na USP, na letras primeiro, depois na filosofia, e eu sempre curiosa, o que você estava estudando. E esse livro, ele é resultado, né? Da pesquisa de doutorado, né, da tese de doutorado da Cíntia. Ele é o resultado. A minha tese eu defendi em 2015, né? E de lá para cá, sempre tentando publicar, mas não conseguia, né? E até que apareceu essa oportunidade da editora Odisseus, do André Balboni, que me convidou para editar, e o Stelios, o Stilianos, que também é o dono da editora. Eles se entusiasmaram desde o início pelo projeto. E então estou muito feliz que ficou pronto, né? Depois de 7 anos. Está muito bonito. Tem desenhos também, figuras. E você fala dos instrumentos, você estava explicando aqui para mim em off, que você fala dos instrumentos musicais, você faz uma desconstrução de toda a teoria sobre a história da música, na verdade, da música antiga, seria isso. É interessante, porque, bom, eu dediquei o livro à minha mãe, né? Mas também, entre outras pessoas que me ajudaram, tem um amigo meu que já não está mais aqui entre nós, o Roberto Berman, e eu lembrei que em 1989, olha, ele era marceneiro, né? E nós demos um curso para crianças que era de construção de instrumentos e princípios musicais. Então, a gente construía um instrumento e, enquanto construía, eu ia ensinando para as crianças por que daquele esticar da corda daquele jeito, o que a gente estava procurando, por que as caixinhas de percussão, uma era menor, outra média, uma outra maior. E foi assim um curso na oficina Três Rios, nem se chamava Oswald de Andrade ainda, foi em 90 que pegou esse nome, né, Oswald de Andrade. E então, quando eu comecei a escrever as dedicatórias, eu falei, nossa, mas isso estava lá atrás. Essa ideia de que a música, ela parte muito da sua materialidade, que a linguagem musical ela é construída a partir das coisas que a gente tem à mão, né? Se eu tiver uma coisa que eu vou esfregar, vai virar um reco-reco, ou se eu tiver um tubo, eu vou soprar e aquilo vai virar um sopro. E a cultura grega, ela sempre foi estudada muito de um ponto de vista sempre de grandes filósofos como Platão, e mesmo Pitágoras, né, tem uma visão muito forte da teoria musical baseada na teoria matemática de Pitágoras e tal. Eu comecei a perceber que isso não era hegemônico na Grécia Antiga. E começou com um autor que se chama Aristóxeno de Tarento, que ele dizia que os pitagóricos eram todos confusos, que eles tinham argumentos completamente confusos e que o princípio da música era o ouvido, não eram os números. Então eu comecei a estudar, ele tinha uma teoria da percepção mesmo, sabe, da música. E ele tinha livros também sobre a construção do aulos, que é um instrumento grego importantíssimo, o antecessor do oboé, porque é um instrumento de palheta dupla, só que com tubos duplos, né? Tubos duplos. E, enfim, foi por aí que tudo começou. Você começou a pesquisar, e daí você pesquisou, porque uma coisa que eu fico pensando, né?
A gente, quando estuda coisas muito antigas, a gente não tem esses registros, né? Tem registros de esculturas, pinturas, enfim. E a gente tem que imaginar como que é o som e como é a música, né? Como é que você foi construindo toda essa história? Então, a música tem os registros dos filósofos, né? Platão, Aristóteles e os pitagóricos, né? E depois a gente tem muita iconografia, estátuas, muitos registros, afrescos, e tem pequenos instrumentos que foram achados, principalmente aulos, assim, quando eram feitos de osso, né? Porque o que era de madeira se perdeu. Mas no caso da cítara, da lira, desses instrumentos de madeira, os vasos gregos contam essas histórias também. Claro que a iconografia a gente sempre tem que também fazer um estudo de não tomar ao pé da letra, porque muitas vezes o pintor precisa encaixar naquele vaso, naquele tamanho de vaso, um instrumento. Então, você não pode levar tudo muito ao pé da letra, mas você vai começando a comparar e você vai vendo recorrências, né? E tem também muitos fragmentos, tem peças teatrais, em poemas, né? A poesia lírica grega vem da lira, né? Era cantada. O teatro grego era cantado, né? Conta-se que as pessoas ficavam na Itália esperando saber qual é a última área de Eurípides para poder cantar. E aí é interessante, Marta, porque assim, no livro, quando a gente fala em Grécia, a gente não é a Grécia que a gente conhece hoje, né? Aquele país, né? Na Europa, tal. A Grécia era o que hoje a gente chama de Turquia, ou seja, toda a Ásia Menor, Macedônia, pedaços da África do Norte, né? Muitos apetrechos dos instrumentos vinham da África, né? Chifres, etc. No livro eu mostro até um animal que era muito cobiçado na época pelos chifres para fazer um instrumento chamado bárbitos. E a Itália, né? E toda a parte da Itália. Então, esse lugar que é a Grécia é um lugar que está entre o Oriente e o Ocidente, de fato, né? Então, pega toda a riqueza da música oriental e com essas reflexões também muito que chegaram até nós. Mas muita coisa também ficou para nós por conta dos árabes, né? Isso é uma outra história. Vendo aqui a divisão do livro, né? Você fala dos pré-helênicos, depois você fala da era dos helenos, né? E por aí vai evoluindo, né? na história da filosofia e tal. O que os pré-helênicos já tinham, o que foi evoluindo, né? De que forma que foi evoluindo a história dos instrumentos? Então, sempre eu penso na música como um caminho para entender o mundo, né? No caso aqui, os instrumentos. E o que é interessante desses testemunhos pré-helênicos é que ali já estavam estabelecidos alguns princípios de soprar e graduar notas em tubos. Princípios, né? Não é um instrumento em si, ou cordas graduadas para produzir alguma escala, ou também graduações de tubos, como numa zamponha ou numa flauta de pan, né? Então, alguns princípios musicais já estavam ali, como estavam em muitas culturas também, né? E como esses princípios vão passando, porque depois tem um momento, essas ilhas cicládicas, em que inclui Creta também, depois, né? A gente tem no livro tem 2 afrescos de Creta, que tem o Aulos, numa cena de procissão, e uma espécie de lira, ou cítara, um instrumento de cordas. Então, assim, por que aquelas cordas estavam daquele jeito, em pé? Não era
por uma questão abstrata de que alguém falou, vou construir um instrumento que seja assim. Não, é porque o músico tinha que ficar de pé, acompanhando a procissão, tocando, às vezes cantando. Então, ele tinha que ter alguns artifícios para manter o instrumento afinado, e essas procissões duravam horas. Então, tudo isso faz parte da construção da linguagem, como essas circunstâncias de performance, né, dos instrumentos entravam na... Aí, então, vamos construir. Às vezes, por exemplo, muitos nomes das notas gregas são nomes dos dedos, né? Então, são referências completamente à performance. Né? Bom, depois a gente tem aqui o Guido d'Arezzo, né, no século IX, X, né, que vai fazer a mão guidoniana também. Mas, assim, então, todo esse aparato material do corpo, como o corpo, então, se você tem uma harpa que você vai colocá-la no teu colo e tocar sentada, ela tem uma morfologia. Se você tem que tocar esse instrumento de cordas andando, ganha outra forma, né? E assim sucessivamente. Então, esses princípios estavam ali. Quando há essa idade, digamos, obscura, que ninguém sabe direito o que aconteceu, quando começa a surgir no século IX a.C., esse povo helênico que eles mesmos contavam a sua história a partir da primeira Olimpíada. Então, a primeira Olimpíada era onde começava a história deles. E aí eles olham para o passado deles como um passado glorioso, que é o que está na Odisseia, na Ilíada, mas é um passado em camadas, que tem várias camadas. Então, na Odisseia e na Ilíada, dá para ver um monte de técnicas de perfuração de madeira, né, de escavação de madeira. Então, todas essas técnicas, elas vão para os instrumentos musicais. E os helenos se consideravam excelentes por conta da sua capacidade técnica, né? Eles tinham essa ideia, né? Quando os companheiros de Odisseu são presos pelo Cíclope, aquele que tem um olho só, né? Numa caverna e tal, e o que eles fazem para sair? Eles constroem um instrumento que é um trípanos, que era um instrumento de furar o aulos também, e furam o olho do Cíclope, né? E ali eles fazem eles têm um detalhamento da ferramenta, um detalhamento, como que eles fizeram girar. Todas as questões técnicas sempre são muito valorizadas, essa concretude, sabe? Isso eu achei fascinante. E como meu orientador, o Pablo Mariconda, ele da filosofia, ele trabalha muito com epistemologia, mas num caminho de filosofia da técnica, eu achei que era uma maneira da gente ter esse encontro, assim, sabe? Da música. E o livro vai até falar um pouco de ciência também, né? Mas lá no fim, né? Mas é bem interessante, né? Porque tem a questão da música, né, que é relacionada ao Deus, né, a mitologia, no caso, da Grécia, e essa técnica toda, né, essa tecnologia toda que eles desenvolviam. E a acústica também nasceu por aí, né? Sem dúvida, porque eles já estavam fazendo os instrumentos e pensando nas sonoridades. Mas, por exemplo, lá em Alexandria, depois, no século III, tem um momento, assim, que é o primeiro momento que os cientistas, os artistas, os intelectuais puderam trabalhar sem precisar ganhar o pão para comer. Então, eles eram patrocinados, digamos assim. Talvez seja um dos primeiros momentos na história. E ali você vai ter Arquimedes, ali nasce a ciência. E, por exemplo, o teclado, que é um instrumento que é o padrão da música de hoje, nasce ali. Mas por quê? Porque um engenheiro quis fazer uma mola. Ele criou a mola, o Ctésibios. E aí ele criou a mola e para mostrar a mola para os reis que patrocinavam, ele criou um teclado com notas e que era
funcionava com água, né? Era um órgão. E aí parece que esse instrumento, a mulher dele, a Thaís, começou a tocar mesmo, assim, começou a curtir, tocar, e virou um instrumento. E o piano tem essa origem, né? Então, esses modelos da música, você vê, acabam surgindo, não porque alguém fala, vou construir um instrumento assim, assim, que tem a nota X, Y, Z. Não, porque tinha uma questão prática, técnica ali, e claro que depois isso vai ganhar outras dimensões, né? Até a gente chegar no bar lá do lado do construtor de cravos, falando, afina mais aqui, tempera mais aqui e tal, né? É uma longa história, mas é um ciclo, né? E é lindo. E a mesma coisa o braço, né? Do violão e tal, que nasce também lá na Grécia, tinha a pandura, que era um instrumento assim, ninguém dava muito valor para isso, mas quando os árabes fizeram o alaúde, aí assim, aquilo se tornou o instrumento por excelência da Renascença, né? Então é um caminho assim que tem esse livro. Muito bonito. Que outros instrumentos que você pode citar? Assim, tem a parte dos instrumentos de sopros, tem o aulos e tem a salpinx, que era uma trombeta. E ela era muito usada nos jogos, né? Porque muito também para instrumentos de guerra, né? Para dar os toques. E ela aparece muito na iconografia com as Amazonas, né? E depois de cordas tem desde a forminx, que era um instrumento que era escavado na madeira mesmo, né? E que era um instrumento dos rapsodos homéricos. Aí depois tem a lira, que era um instrumento que é originalmente a Kelis lira, Kelis de tartaruga, né? Que era originalmente feito dentro de uma casca de tartaruga, mas depois aí os helenos começam a criar uma nova técnica, porque eles tinham que fazer muita lira na época que eles tinham a educação musical, no século V e tal. Então, não tinha tanta tartaruga assim, né? Então, eles começam a fazer uma técnica de assemblagem, de juntar, que é a mesma do alaúde, dos violinos e tal, que de juntar várias chapas de madeira. Então, isso mostra o quê? Que tinha já plaina, que tinha já um monte de instrumentos técnicos. E no livro tem também a valorização que os gregos davam. Por exemplo, ele tinha estátua para um sapateiro, né? Tinha estátua para um artesão, né? Tinha lápides, artesãos famosíssimos, né? Porque eles de sapato, de armadura. Tem uma cena aí que eu reproduzo, que é do Xenofonte, que é o Sócrates indo de oficina em oficina e falando das armaduras, perguntando tal. Muitas dessas ideias socráticas nasciam nessas oficinas, nesses papos que o pessoal tinha, entendeu? Então, olha, esse pedaço de lança aqui, esse bocal. E você percebe isso porque são os mesmos nomes, os mesmos termos para uma boquilha de salpinx e uma ponta de lança. Então, tinha uma coisa assim muito viva, né? E a próprio mapa de Atenas, que uma hora eu coloco ali, tem a área dos ceramistas, não era assim, né? Uma coisa qualquer, né? Ou a área das oficinas, onde os técnicos estavam, os técnicos eram valorizados. Acho que está aqui. Não, isso aqui já é o alaúde. Mas porque o alaúde é importante porque também, né, tanto o teclado quanto o braço do violão são modelos, né? Olha aqui os órgãos, porque quando o órgão daí... Não sei se dá para ver. Essas são lamparinas em formato de hidráulis, desse órgão que o Ctesibius criou. Era tão popular que eles faziam lamparinas, porque era um instrumentinho lindo. E quando foi para a Europa, a água congelava, né? Então tiveram que fazer de ar, né? Por isso que o órgão daí passou a ser um instrumento de foles e tudo mais, né?
Então, o Ptolomeu também, que era o Ptolomeu, esse grande astrônomo, ele tinha uma oficina de música, que ele construía instrumentos. E é bem interessante também como ele desenvolveu boa parte dessas afinações, que depois, na Renascença, deu um monte de briga, né, por conta dessas afinações pitagóricas, ptolomaicas, etc., até que a gente chegasse ao temperamento e que também está em xeque hoje em dia, né? Hoje em dia já não se fala mais tanto. Agora, em off, você também estava me falando dos modos, né? Que são aqueles modos que a gente aprende na história da música, né? O Dório, o Mixolídio, Júnior. Isso daí também é uma parte interessante. Você vê, esse livro é um livro de cultura grega. Ele não é exatamente um livro de música. A música, ela serve para você navegar por essa cultura grega extremamente musical. O teatro era todo musical, né? Mas os modos é porque sempre a gente lê, Platão falava, o tal modo deixa o guerreiro mais valente, mais corajoso, e outros modos a gente não pode dar para os jovens, porque eles vão ficar efeminados e tal. Já o aluno dele, o Aristóteles, porque isso é uma coisa, só um parênteses interessante também da cultura grega, que havia, e eu falo bastante isso me ajudou a entender muita coisa, um estilo. Qual era o estilo? O estilo é discordar do outro. Então, mesmo você discorda do professor, porque se você concorda com tudo, alguma coisa está errada. Então, os gregos tinham essa ideia sempre de um fala uma coisa, o outro já vai falar outra. Esse negócio de todo mundo falar, todo mundo a mesma coisa, era uma coisa assim meio até esquisita, considerada esquisita, né? Então, é uma coisa meio, né, de contendas, né? O Aristóxeno, que eu citei, ele fala, os pitagóricos são confusos e tal, mas o pai dele era pitagórico, então tem um estilo, né? Um estilo de discordar, mas é até de uma forma de fazer discussão, né? Sim. De fazer a coisa mais inteligente também, não é né? à toa que nasceu a democracia lá, que é essa ideia, né? De você tem que ter posições contrárias para se chegar a alguma coisa melhor, né? Mas aí... mas o que sobrou para a gente, aí por uma questão toda da história, da transmissão dos manuscritos gregos e tal, mas foi uma ideia de que os modos teriam uma força em si. E como eu disse, o Aristóteles já dizia, não, imagina, Platão está dizendo isso, do tal modo não pode dar. É muito bom para os idosos esse modo. Todos os modos são bons. Não tem essa coisa de modo que não é bom. E ele fala na política sobre isso. Mas aí, quando você vai ver fragmentos da época tal, tem Hípias, por exemplo, de Elis, que fala, imagina, esse modo não vai fazer ninguém nem mais corajoso, nem menos corajoso. É só um modo. Então, assim, você tinha dissensos muito fortes. Então, claro que a gente tem uma questão aí por exemplo, na Índia você tem ainda, você tem muito forte essa questão dos ragas, né, associados à época do ano, época do dia, momento do dia, etc., situações, né? Mas aqui na Grécia, o que aconteceu? A gente pegou isso do ponto de vista da música absoluta, que é a música do século XVIII. Então, a gente olha para os modos... o modo dórico era o de guerreiro, porque eles cantavam quando iam para a guerra. Então, tinha uma coisa toda ligada à circunstância também. Tinha várias questões, mas a circunstância também de performance. E quando a gente olha do ponto de vista da música absoluta, a gente acha que o modo era uma coisa abstrata, mas nem Platão é. Entendeu? Não é. E nem na Índia. Na Índia, os ragas são acompanhados de pinturas, né? Então, o raga da pintura tal. Não é uma coisa simples assim, de tirar uma frequência e conectar diretamente a um estado de ânimo, né? Então, mas é uma longa discussão isso.
o que eu acho que é interessante é que o livro abre esses dissensos, né? Espero. Acho que sim, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje você estuda esse tipo de efeito na neurociência da música, mas mesmo assim varia de pessoa para pessoa, né? Porque não é uma coisa absoluta, né? Porque você Exatamente. falou, não existe isso. E né? porque a música está sempre em relação, né? Isso que é lindo, né? É como as cores, né? Se colocar um amarelo do lado de um azul, tem um efeito totalmente diferente de um amarelo do lado de um vermelho. Mesmo o mesmo amarelo. É a mesma coisa com as notas, né? Você põe um sol perto de um dó, que vai para um dó, é diferente de um sol indo para um lá, e assim vai, né? Então, eu acho que é nesse sentido, eu acho que os instrumentos ajudam muito a gente a materializar mais, né, a nossa ideia de música e valorizar muito os técnicos, né, os artesãos, sabe? Ver como eles têm uma importância fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. E muito interessante. E esses estudos todos, né? Parece que hoje em dia a gente não faz ideia, né, de como a técnica que eles tinham naquela época, né? Pois é, pois é. E às vezes a gente fica, muitas vezes, tinha 5 notas, porque tem uma coisa mística no 5. Não, podemos pensar que tem 5 dedos, né? Então, 5 notas para 5 dedos. Ou quando começaram outras técnicas, né, de rasqueado, você tem plectro, né? O plectro era de osso ou de metal. Então, isso é uma coisa também interessante. Quando a Renascença olhou para a cultura grega, os instrumentos renascentistas eram assim, o alaúde, né, que era aquela coisa suave para ser cantada, tocada e cantada dentro de uma sala, de uma corte e tal. Na Grécia, não tinha nada a ver, porque os instrumentos tinham um som muito rústico, assim, do nosso ponto de vista, assim, porque era para ser tocado ao ar livre, para começar, né? Tem a história célebre do Arion, que era meio uma lenda, meio uma história assim, que era um citarista famoso tal, e cantava e tudo mais. E aí ele fala, não, eu vou para a Itália fazer dinheiro, que aqui não está legal e tal, e contrata um navio, né? Eles vão para a Itália, ele vai lá, toca, canta, taraná, taranás, e aí vem cheio de dinheiro no navio. Os marinheiros falam, não, vamos matar esse cara, né? Vamos ficar com esse dinheiro, vamos jogar esse cara aqui no mar, né? E aí, quando o Arion percebe, ele fala, olha, eu posso cantar, então, minha última área? Aí eles falam, pode, né? Aí ele vai para a proa, para a ponta, né, do navio, proa, né? E se paramenta, porque eles se vestiam como uma drag queen, né? Hoje, né? Eles usavam um salto alto enormes, porque eram instrumentos de percussão também, né? Funcionavam também como percussão. Então, era um tamanco que abria, assim, sabe? E às vezes tinha umas pedrinhas dentro também, né? Tem muitos instrumentos de percussão. Mas aí, só para acabar a história do Arion, aí ele canta uma área e se joga no mar. Aí ele se joga no mar porque na hora que ele começou a cantar, os golfinhos foram atraídos pelo canto dele. E quando ele se joga no mar, os golfinhos levam ele para a praia. E aí a história, ele chega muito antes que os marinheiros, e quando eles chegam, ele está lá vivo e os marinheiros são presos. É uma lenda, né? Olha, Mas o que essa lenda mostra? Que uma cítara, que era uma verdadeira máquina, que digamos, é o ápice dessa construção de instrumentos de cordas grego, assim, ela tinha uma potência sonora absurda, porque qualquer músico sabe, você tocar um instrumento em mar aberto, ninguém ouve, né? Assim, é muito né, difícil de... Então, essa lenda fala um pouco disso, dessa potência sonora e é incrível, né, da cítara. Mas você tinha me perguntado, então, os de cordas, aí passa para a lira, e aí chega-se na cítara, né? A cítara é realmente um instrumento que é o ápice, era um instrumento muito grande, que era usada nos concursos, né, de música, tinha muitos concursos.
E depois dos instrumentos de percussão, você tem as crótolas, que são uma espécie de castanholas maiores, grandes também. Não são as castanholas como a gente vê, pequenininhas, que encaixam na mão. Elas eram realmente grandes. Você tem esses que marcam o tempo, né, no tamanco. Você tinha... E para cada instrumento, você vê, eles tinham uma série de apetrechos, né? Então, para o aulos, tinha lá a capinha do aulos, né? Que era super importante. Para a cítara, tinha a faixa que passava pelo peito para poder aguentar, porque era muito pesado. Para segurar, né? Então, e todos esses apetrechos faziam parte desse aparato musical, né? Nossa, era um evento, né? Um acontecimento. Super, né? Os jogos, os concursos eram, assim, impressionantes, né? Porque cada cidade que recebia um festival desses era um acontecimento. Todas as famílias iam para lá, né? Ficavam na rua. E era uma coisa interessante, por isso que tem a ver... Não tinha essa palavra arte nem a palavra ciência, né? As musas, por exemplo, elas presidem tanto a arte como ciência, tem uma mistura. E aí, quando você chegava lá, tinha aquelas... O Lloyd, que é um autor que eu uso bastante, ele conta bem isso, porque ele fala muito de medicina, era tipo uma quermesse, né? Então, tipo aquela quermesse, todo mundo lá, com mostrando as partes do corpo humano num quadro, outro cantando não sei o quê, outro dançando, outro declamando. E tinha as pessoas que levavam os seus doentes para ver quem que descobria alguma coisa para aquela doença, sabe? Então, era meio uma mistura, assim, em geral, né? E agora, eram jogos panhelênicos, ou seja, só os helenos podiam participar. Então, havia uma certa exclusão, não era que era tudo maravilha só, não, né? Mas tinha uma certa exclusão dos povos que não falavam grego, né? Que eram os bárbaros. Os que não sabiam falar gregos porque falavam Sabia que era isso. Porque eles não entendiam, né? Só por isso. Os gregos não eram bolinho, não. Mas tinha coisa bem bacana. E tem alguma noção de práticas de composição mesmo? Ou era tudo meio improvisado, meio feito? Tinha, por exemplo, no concurso pítico. O concurso pítico era em Delfos ou Delos, onde tinha o Templo de Apolo. E tinha esse Templo de Apolo, era nessa ilha, e tinha a história de Apolo é que ele matou a serpente Piton, né? Então, por exemplo, os concursos píticos tinham 5 partes. Sempre o intérprete tinha que apresentar essas 5 partes. Uma introdução, aí tinha o nomus pítico, que era mais ou menos quase uma imitação do assassinato da cobra pelo Apolo. Então, tinha dança, né? Tinha todo um desenho. Tinha, às vezes, sons do aulos ou da cítara muito rascantes, que eram os anéis da cobra e tal. E aí tinha a parte final, depois que... Então, tinha uma estrutura. O nomus é uma lei, né? Então, era uma coisa estruturada que sempre eles tinham que fazer dentro daquele esquema, entendeu? Agora, tinha, claro que improviso. Você não segura músico, né? Músico... Às vezes eu ouço, a música grega era vocal. Então... Eles ficavam todos esperando o cantor chegar, porque não tocavam, ficavam em silêncio. Isso não existe, né? Músico vê um instrumento e já começa a tocar e tal. Então, tinha essas questões, assim, de estrutura e muitos tipos de coros também, né? Para determinadas ocasiões, Esparta era um lugar que tinha uma profusão de formatos de coros, digamos assim, muito importante. E, enfim, e depois o teatro, né, também, que tinha toda essa... Incorporou tudo
aspecto dos próprios ditirambos dionisíacos que vinham em procissão e que tinha esse aspecto, digamos, da polis, político, de sempre colocar visões distintas, porque o teatro é isso, né? O teatro da tragédia, né? É isso, você coloca uma questão aqui, como essas questões se desenrolam, né? Então, é super importante por isso, né? Era uma forma de ver e ser visto, né, as apresentações teatrais, porque era dentro também de uma festa, de um concurso, que era as Dionisíacas. Tudo para os gregos era meio concurso, né? Tudo era concurso para eles. E então tinha esse espírito competitivo bem forte também, né? Mas em geral, as pessoas que ganhavam nos Jogos Olímpicos também não ganhavam nada, mas ganhavam um monte de coisa, porque não pagavam mais impostos. Né? Quando chegava em casa, só não pagar mais imposto. Chegavam na cidade natal, eram recebidos como deuses. Né? E tinha mulheres, por exemplo, em concurso de Salpinx, tem um registro de uma mulher que ganhou um concurso dessa trombeta. Né? Ela trabalhava nos jogos, né? E, em geral, esses concursos era quem fazia a nota mais longa, né? Mais forte e tal. Acho que a Glamicon, ela ganhou esse concurso e tinha muitas modalidades, né? de concursos, muitas. E sempre dedicada a um deus, né? A uma deusa, né? Sempre misturado com uma mitologia, né? Sim. Cíntia, esse livro, então, Instrumentos Musicais da Antiguidade Ocidental, uma filosofia material da música, editado pela Odisseus, ele está disponível em todas as livrarias? Eu acho que na Martins Fontes ele está, porque foi lançado lá, está na Amazon.com.br também. E aí eu não saberia dizer em quais livrarias. Espero que esteja sendo distribuído. Né? Não, mas hoje em dia pela internet também, né? Pela internet. Pela internet todo mundo consegue. Muito interessante. Tem mais alguma coisa que você queira falar dele? Porque é infinito, né, na verdade. Essa pesquisa eu acho que é uma pesquisa uma foto, talvez bacana. Aqui uma foto, as fotos da Hidraulis ou vou ver se tem uma cítara aqui bem interessante para mostrar. Tá vendo? Aqui tem toda a parte dos artesãos, né? Todos os artesãos com os ferreiros, tá vendo? Eles nos vasos. Aqui uma cítara em situação de concurso, com os juízes. Eles subiam num pódiozinho. Não sei se dá para ver, se é muito pequeno. Acho que tem uma maior. Consegue. Qual que você vai pegar aqui, né? Legal que é ilustrado também, né? Claro que tem coisas míticas, né? Dos daimones, dos teuquines, de figuras que presidiam muitas vezes algumas das práticas. Olha aqui a Salpinx. Eu espero que a gente faça um e-book, né? Porque daí vai poder também ser mais simples, né? De mostrar fotos, as imagens e tal, né? Mas olha aqui também um artesão fazendo o acabamento de um vaso, tá vendo? Como tudo está documentado, essa parte técnica, né? Muito bonito. No final, tem um índice, acho que tem, né? É um índice onomástico, mas tem também algumas referências onde é possível pesquisar mais com links, entendeu? Onde é possível pesquisar melhor essas imagens e tudo mais. Porque tudo isso está na internet hoje. Todas essas imagens.
né? Então, Dá pra para quem pesquisar. se interessa mesmo, pode pesquisar. Bacana. Certo. Tá certo. Eu conversei com a Cíntia Guzmão, pesquisadora em artes cênicas, musicista e doutora em filosofia, que lançou faz o quê? Umas semanas, né? Algumas semanas esse livro. Uma semana, né? Né? Esse livro aqui, que está disponível nas melhores casas do ramo. Esse é muito E antigo. na Amazon. E na Amazon, na internet. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Um prazer conversar aqui. Obrigada a todos. Obrigada. E o Canto da Prosa volta na semana que vem, quinta-feira, às 2h. Canto da Prosa. Apresentação: Marta Fonterrada. Trabalhos técnicos: Eduardo Neves, Alessandro Santos e José Amador. Um programa da Supervisão de Ação Cultural do Centro Cultural São Paulo.